Aleluia! Tu és bom, Jesus. Você pode se assentar, aleluia. Abra comigo aí a sua Bíblia. Salmos 42. Deus é bom, amém? Ele está aqui. Ele passeia no nosso meio, Ele tem liberdade neste lugar. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Salmos 42, 11. Diz assim. Todos acharam? Bem fácil. Eu já me empolgo, eu já canto, eu já prego, eu já faço tudo, entendeu? Já estou cheia de Deus, já estou orando, já estou... A palavra de Deus diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Feche seus olhos aí por um minuto. Senhor, nós te damos liberdade nessa noite, neste lugar. Tudo aqui tem a ver contigo, Jesus. Nós não podemos nada sem Ti. Nós somos dependentes de Ti. Nós te amamos tanto, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti, Deus. E eu sei que Tu, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Senhor, Tu estás aqui. Porque eu posso Te sentir. Obrigado, Senhor, porque Tu nos escolheu para estar aqui nessa noite, ouvindo a Tua palavra, podendo provar de Ti, Deus. Obrigado, Senhor, porque não há melhor lugar para estar do que na Tua casa, na Tua presença. Tu és o desejado da nossa alma. Tu és o nosso amigo. Espírito Santo, Tu tem liberdade para fazer aquilo que Tu queres nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. No caso, o pastor não está ministrando hoje, mas eu estou. Logo o pastor volta, tá, gente? Na ceia ele tá aí, vou falar. Na ceia ele tá de volta. Eu sei que vocês estão com saudade dele. E hoje eu queria falar sobre o meio do caminho. Eu não sei você, mas eu tenho tido assim uma impressão no meu espírito e eu passei por alguns dias assim um pouco de desânimo. Não sei você. E Deus tem ministrado há semanas essa palavra comigo. Tem sido um tempo de desesperança muitas vezes, um tempo de muitas lutas, muitas coisas acontecendo. E aí, quando nós chegamos no meio do caminho, parece que cada dia a gente fica lá vivendo o mal de cada dia, como diz a palavra. Parece que nós estamos buscando, parece que nada acontece. E aqui como a palavra falada, por que está abatida, por que está triste a minha alma? E abatido ele significa desanimado, enfraquecido, sem forças, cansado. E eu tinha, aquela última vez que eu trouxe a palavra, eu falei sobre apatia. Eu falei, Deus, agora Tu me dá uma palavra sobre desânimo. Primeiro eu preguei a apatia, agora o desânimo. Mas tudo é dentro do que Deus quer fazer, amém? Só que ali, por que está abatida? Fala de um sentimento da alma. Só que logo depois disso vem uma certeza. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Mesmo que a nossa alma esteja abatida, triste, Deus fala através dos salmistas: eu ainda o louvarei. E fazendo segunda-feira, a gente fez o curso, na semana passada, sobre... A Raquel trouxe a lição, inclusive, e ali falava... A gente estava trabalhando sobre Neemias, falando sobre Neemias, liderança com propósitos. E aí quando a Raquel, eu já tinha lido a lição, e quando a Raquel começou a passar aquela lição, meu Deus, Deus começou a falar tanto ao meu coração,
E hoje a palavra tem a ver com o que foi ministrado aqui na segunda-feira para nós. Neemias vivia no conforto, mas Neemias, quando soube através do seu irmão sobre os judeus que os muros haviam caído, quando Neemias soube da situação do seu povo, quando ele soube que os muros tinham sido derrubados, que aquele povo estava à deriva, que qualquer um podia entrar ali, que eles estavam passando vergonha, Neemias chorou, Neemias sofreu por causa do seu povo. Ele saiu do seu conforto, ele era copeiro do rei. Ele não tinha por que ir para lá, como nós estamos estudando, né? Mas ele foi para Jerusalém, ele examinou os muros. E nesse meio do caminho, que é o que nós estamos falando, ele foi zombado. Ele sofreu intimidações, ele sofreu oposições. Mas o muro foi reconstruído em 52 dias. Só que nesse tempo de reconstrução dos muros, houve fases. E assim também acontece conosco. Nós não somos fortes em todo o tempo. O Senhor sabe que a nossa alma ia se abater, que nós íamos ficar desanimados no meio da caminhada. E aí entra o desânimo. E ali, como a Raquel ministrou, ela falou sobre cansaço. Quem sabe hoje você está cansado. E eu queria falar para você que nós vamos passar pelo teste do tempo. Na caminhada cristã nós vamos passar. Quando nós plantamos alguma coisa, quando nós colocamos uma semente, às vezes nós não temos noção do que vai dar. Só que tem que ter tempo para aquela árvore crescer. E às vezes nós estamos desgastados no casamento. Quem sabe nós estamos desgastados nos relacionamentos, no ministério, no trabalho. A última vez que eu trouxe a palavra aqui, que não faz algumas semanas, quando eu desci daqui, eu falei assim para o pastor: nunca mais me chama para ministrar no domingo, nunca mais. Eis-me aqui porque eu, sou uma pessoa obediente, no caso. Mas eu saí daqui totalmente frustrada. E quando eu desci ali, e eu não sabia que ele estava passando mal naquele dia, até que a gente levou ele. E eu chamei ele, eu já estava assim... Eu estava sofrendo uma resistência, era espiritual aquilo, né? E eu chamei ele estava lá atrás ali, eu chamei ele para ele vir orar. E ele fez assim para mim, ó. Quando ele fez... Gente, aquilo ali foi como se pegou uma flecha e atirou no meu coração. Só que eu não sabia que ele estava quase morrendo lá atrás, passando mal. Mas eu já estava mal aqui na frente, eu já estava me sentindo... Gente, sem mentira nenhuma, eu olhava para algumas pessoas assim, e não tem a ver com as pessoas, é o espiritual mesmo. Elas queriam me matar, algumas, entendeu? E eu estava assim, às vezes a gente passa por isso. Eu sou uma pessoa que ainda estou chegando a alguns lugares, porque normalmente a gente acha que a gente não é capaz, né? A gente tem as nossas debilidades, né? E aí o pastor, não, meu Deus, tua palavra foi maravilhosa. Eu disse, tu nem escutou, tu estava passando mal. Eu falei para ele. Ele, não, eu ouvi um pouco. E naquele dia eu desci daqui e eu disse assim, eu nunca mais vou pregar no domingo. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Porque é uma coisa pregar para as mulheres, né? E tipo assim, é outra coisa pregar quando está toda a igreja junto. E aí... Quando eu desci dali, o Espírito Santo falou para mim, o que te disse se tu foi boa ou foi má? É o aplauso das pessoas? Tá, mesmo assim, eu fui pro carro e disse, nunca mais, eu vou trazer a palavra e tal. E aí Deus começou a ministrar, assim, parece que quanto mais a gente quer se esconder de algumas situações, mais Deus, quer trazer algumas coisas assim. E Deus, eu sei disso, e a gente sabe de tantas coisas. Eu sei que não tem nada a ver comigo, gente. Tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com o que Deus vai fazer. Não tem nada a ver comigo, mas assim é na caminhada. A gente começa a se abater, a achar que a gente não é capaz, a gente cansa. Às vezes,
A gente olha para as pessoas, a gente sempre culpa alguém por alguma coisa que está acontecendo conosco. A gente para nas circunstâncias, a gente olha para as tempestades. Nós esquecemos das promessas que Deus nos fez. Parece que às vezes você pensa assim, eu estou orando, eu estou do meu jeito, assim, estou jejuando, estou lendo a Bíblia, e parece que nada muda. Parece que eu nunca vou chegar, parece que eu cavo, e eu nunca chego àquele lugar que Deus me prometeu. Eu até pedi para o Guilherme botar uma imagem ali, Guilherme, que eu achei muito engraçada, que eu vi na internet, sobre o cansaço no meio do caminho. Daí eu pedi para ele botar aquela imagem ali. Tá quase chegando, mas você está vendo ali aquele homem? Faltava só um pouco. E às vezes pode tirar. E às vezes é com nós assim. E ali em Neemias falava do meio do caminho, sobre cansaço, sobre frustração, sobre medo. E a nossa tendência é começar bem. Quantos aqui não possuem uma palavra? Quantos aqui Deus já não falou algo para você? Você vai fazer isso. Deus te chamou para esse lugar. Quantas vezes Deus não nos deu uma palavra? E quando eu estava preparando essa palavra, Deus começou a falar comigo sobre José. Que primeiro ele teve um sonho, ele era o preferido do seu pai, como nós já sabemos. Os irmãos o odiaram, ele foi jogado no poço, ele foi zombado, ele foi levado para o Egito. O Senhor estava com ele prosperou na casa do seu senhor egípcio, ele foi assediado pela mulher de Potifar, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi caluniado, ele foi preso na cadeia e lá ele interpretou o sonho, se esqueceram dele. Depois ele é chamado para interpretar o sonho. E José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E no tempo de escassez ele foi alívio. Ele foi alimento. Ele foi salvação para os seus irmãos. Só que quantas vezes pensa você no lugar deste homem. Eu comecei a pensar. Do sonho até a promessa, houve um processo. E nós passamos por processos e estamos no meio de processos. Ele foi perseguido, ele foi invejado, ele foi odiado, ele foi caluniado. E coloque você por um minuto no lugar deste homem. Nós reclamamos tanto da nossa vida, nós nos abatemos. Mas às vezes nós não passamos pela metade das coisas. Às vezes quando uma pessoa na igreja fala da gente, meu Deus do céu, já acabou o mundo. E o cansaço vem. Eu queria falar para você algo que Deus ministrou no meu coração, é que Deus vê você. Um dia eu estava fazendo o almoço e estava lavando a louça, e eu comecei assim, ai Deus, ninguém vê. Eu comecei assim, né? A gente tem os nossos momentos. Ninguém vê, eu faço tudo, eu estou lavando a louça, eu estou fazendo isso, eu estou aquilo. Eu estava assim nesse momento. E eu estava assistindo uma pregação de uma pastora. E a pastora assim, você que está lavando a louça, está fazendo o almoço, bem assim. Está fazendo o almoço, Deus vê. Gente, Deus veio naquele lugar, olha. E eu assim, Jesus, eu sei que tu vê. Sabe aquela coisa que nem do salmista? Porque está batido. Não, espera em Deus, eu ainda louvarei. Gente, Deus é tão bom, né? Dentro da nossa imaturidade, dentro da nossa, às vezes, nas nossas infantilidades, dentro de processos que nós não conseguimos entender. E quantas vezes as coisas estão acontecendo na nossa vida e eu falo para Deus, Deus, o que tu quer trabalhar em mim com essa situação? Porque se eu amo a Cristo e nada foge das suas mãos, algo Deus quer trabalhar em mim. Só que nós sempre entramos nesse lugar de abatimento, de coitada, de sentir que Deus não está comigo.
Mas quando nós paramos e começamos a ver e ler as Escrituras e ver que Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. Você pode estar no mais alto monte ou lá no fundo do poço. Lá Ele está. Ele nunca nos deixa. Mas o cansaço, ele vai vir no meio do caminho. Eu já falei aqui uma vez, não sei você, mas uma época da minha vida eu pensei, para que viver? Se todos os dias são iguais, sabe quando tu não tem senso de propósito, quando tu não entende para que tu veio? E eu me lembro que não tem nada a ver com igreja, porque às vezes nós estamos aqui, nós não temos vida nenhuma com Cristo. E nós nos abatemos. Eu lembro que eu falei, Deus, por que tu não me leva? Acho que eu ia ir com Jesus do estado que eu estava, né? Mas eu estava assim. Qual é o sentido? E eu fico pensando nas pessoas que tentam tirar a sua própria vida. Elas começam a entrar nesse estágio de o que eu estou fazendo aqui? De tristeza. E cada vez mais nós entramos nesse lugar. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando nós tiramos os olhos das promessas, nós nos desgastamos. As pessoas ao redor parecem não nos corresponder. Sabe quando parece que tu ajuda, tu faz? Às vezes nós olhamos para as pessoas. Nós somos tão limitados. Nós nos sentimos esquecidos, sozinhos. E Neemias também passou pela frustração. Ali falava de entulhos. Que quando ele começou a obra, começou a ter entulhos. E eu não sei você, quando você passa por uma reforma na sua casa, você tira tudo do lugar e você começa a reformar, parece que aquilo nunca vai acabar. E tu fica com aquele sentimento, meu Deus do céu, não, mas você já começou, já vai ficar pronto. Mas nós passamos por esse meio do caminho. Nós começamos entusiasmados, nós nos convertemos, nós amamos a Jesus e nós começamos a desfalecer no meio. Alguns sintomas de frustração, decepção, desapontamento, desencanto, desgosto, desilusão, insatisfação, insucesso. Quantas vezes você não se sentiu assim? Parece que nada dá certo, parece que eu nunca chego, parece que essa situação nunca muda. Nos sentimos fracassados. Quem sabe você olha aí para o seu marido e pensa assim, ele nunca vai mudar. Aí você olha para sua esposa, ela nunca vai me honrar. Essa situação parece que não sai do lugar. Quantas vezes você está orando, quem sabe por algo, e parece que nada muda. Parece que eu venho à igreja e nada muda. A minha família, quem sabe, está desestruturada. Quantas vezes nós não temos sensação de vazio, de comparação? Quantas vezes nós não deixamos que a comparação, que a inveja... Quantas vezes você olha, quem sabe, para alguém que está do seu lado e pensa assim, ó, como é que ela conseguiu? Como é que eu não consigo? Por que ela tem uma família tão assim e eu não tenho? Por que ela é bonita e eu sou feia? Por que ela é magra e eu sou gorda? Nós entramos em tantas comparações, em inveja. Quando esse fracasso, esse sentimento, quando nós somos abatidos, nós tiramos os olhos de Jesus. Quem sabe você é aquela pessoa que vive sempre olhando para trás. Ai Deus, mas se eu tivesse voltado eu teria feito diferente. Eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo. Quem sabe hoje você é uma pessoa que está com medo, paralisada, inconstante, sem ânimo. Mas se está bem, está tudo bem. Se alguma coisa der errado, Deus te abandonou. Deus não me ama. Deus não vai fazer. Nós entramos nesse lugar de vítima. E eu acordei algumas semanas atrás, eu comecei a olhar para algumas coisas, e às vezes a gente olha ao redor e as coisas
algumas coisas parecem que não chegam, algumas coisas parecem que demoram. E eu comecei a buscar o Senhor, a buscar o Senhor, a buscar o Senhor. Fala comigo, Jesus. E o renovo, as forças só vem nele. E nós vamos passar por esse meio do caminho. E aí eu estava dormindo e Deus me acordou me chamando. E Ele falou assim para mim: tu me amas? Assim, gente, como se alguém tivesse assim, ó, te chamando. E Ele falou assim, ó: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Não diz respeito ao que é bom para mim. Diz respeito a uma vida que eu entreguei para Ele. E o que é importante para Ele. E eu oro: Deus, me ajuda a orar e a pedir aquilo que é importante para Ti. E Deus falou para mim: apacenta as minhas ovelhas. Deus, Ele se importa com pessoas. Ele ama as pessoas. Ele não desiste das pessoas. Teve um tempo que Deus falou para mim: ora pelos enfermos. Agora Deus falou: apacenta as minhas ovelhas. Quando nós começamos a sair de olhar para o nosso umbigo e perguntar: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Nós paramos no nosso mundinho, nós nos fechamos no nosso quadrado. E Deus falou para mim: é isso que tu tem que fazer. É amar as pessoas, é cuidar de pessoas. Quando nós entramos num nível mais profundo com o Senhor Jesus, Ele começa a falar para nós aquilo que é importante para Ele. Dentro da sua oração, você já perguntou para o Senhor: o que é importante para Ti, Deus? O que Tu quer que eu me mova? Qual é o lugar nessa cidade que eu posso chegar e eu posso ser vida ali? Eu não sei se vocês já assistiram aquela série, eu estou falando para todo mundo dessa série, The Chosen. E ali fala e ali ele chamando os discípulos, né? Gente, aquele cara assim, ó, muito bom ator. Porque assim, quando eu olho para ele ali, eu choro já, Jesus está ali. E ali quando tu começa a visualizar algumas coisas, e o Senhor abraçando os leprosos e curando os enfermos. O que é importante para Jesus? Que tudo isso aqui é muito temporário. Que há uma vida em Cristo Jesus. Que nós vamos prestar contas para o Senhor do que nós estamos fazendo com aquilo que Ele nos deu. E não diz respeito a um pastoreio somente. Diz respeito ao que você faz lá na sua casa, no seu trabalho, onde você está. Diz respeito a olhar para as promessas e seguir em frente. E não desistir no meio do caminho. Deus deu sonhos para algumas pessoas aqui. Deus chamou em específico para algo. Nós temos um chamado. E nós ficamos cansados e desanimados e frustrados no meio do caminho. Só que o Senhor quer nos tirar desse lugar. E tudo isso faz parte. Nós vamos passar por algumas coisas. Vai parecer às vezes que o Senhor não está ali, que nós estamos orando, mas não diz respeito a sentimento, diz respeito a um posicionamento, que nem eu falei da outra vez, não diz respeito o nível, o mais profundo de Deus, diz respeito a você entrar nesse lugar, nesse rio, diz respeito a você querer. Então, quando a sua alma estiver abatida, só uma coisa a fazer: confiar e esperar no Senhor, pois você ainda vai louvá-lo. Você ainda vai louvá-lo. O Senhor, Ele não mente, Ele não é como nós. Ele não falha. Ele ama cada um individualmente. O meu problema não é maior que o seu, porque Ele compreende cada um. Só que às vezes, no meio do caminho, nós começamos a ficar desanimados. Quem sabe você já pensou: vale a pena? Vale a pena vir aqui? Vale a pena vir nessa igreja? Vale a pena mesmo buscar Deus?
Vale a pena continuar orando, vale a pena lutar por esse casamento, vale a pena me doar. Parece que aos nossos olhos está tudo errado. Parece que os nossos olhos naturais, eles não conseguem enxergar. Homens posicionados, homens de oração, homens improváveis. Aqui nós falamos de Neemias, nós falamos de José. Só que eles eram homens de oração. Independente das circunstâncias, eles se apegaram no seu Deus. Você precisa se posicionar e crer até o fim. Tudo isso aqui vai passar. Às vezes nós almejamos tantas coisas aqui, Deus só quer que você ame pessoas, cuide de pessoas. Deus só quer que você seja o alimento para aquele que está com fome. Quando você tem um senso de propósito, você entende que tudo aquilo ali que você passou era para no final acudir os seus. Era para dar alimento. Neemias nos ensinava a orar e a confiar em Deus. José, ele prevaleceu até o fim. A cruz parecia que era o fim. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo. Ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi zombado, ele foi ferido. Ele foi crucificado. E detalhe, sem culpa nenhuma. O que parecia ser o fim era o início. Nós podemos ter vários exemplos, mas quando nós olharmos para Jesus e vermos tudo que Ele passou por mim e por você, um coração grato ao Senhor, não fica muito tempo nesse lugar. Tem lugares que nós vamos passar. Nós vamos passar pela escassez, nós vamos passar pela tempestade. Nós vamos passar por alguns lugares de às vezes nos fechar. Nós vamos passar por lugares de nos sentirmos desprezados, de nos sentirmos sozinhos. Nós vamos passar por essas coisas e tá tudo bem. O que nós temos que entender é que quando esses dias maus chegarem, nós temos um consolo, nós temos um abrigo, nós temos uma torre forte. Às vezes nós queremos lutar com as nossas próprias mãos. E o Senhor está dizendo, deixa que eu faço por ti. Quando eu penso em Jesus, quando eu ouço falar do nome de Jesus, quando eu me encontro aqui na igreja para adorar o nome de Jesus, quando eu vou lá para minha casa, no meu lugar secreto, eu já falei várias vezes que às vezes eu prefiro estar lá, junto com Cristo, a sós com Ele. Quando eu estou nesse lugar de adoração, gente, e você sabe disso, é incrível, tu entrou de um jeito, tu vai lá, tu chora, tu fica toda remelenta, tu te joga no chão, quando você acaba, quando Deus vem, você sai de lá, tá tudo igual, nada mudou. Mas você mudou. Porque é só em Cristo Jesus. Eu queria falar para você nessa noite que nós temos que usar as armas certas, em meio ao cansaço, em meio às coisas que não acontecem. Você sabia que, quem sabe, você tem uma promessa e você pode nunca alcançar ela? Porque Deus liberou algo sobre você. Mas você pode ficar no meio do caminho. Deus, Ele já viu o início e já sabe o fim. E esse é o nosso papel, andar por fé. A fé sabe, ela não precisa ver. Quantas vezes nós cantamos aqui? A fé sabe, ela não sente. Só que nós temos que nos posicionar nessa palavra. Hoje, a minha oração junto com vocês é sobre aquele que está cansado, se sentindo sobrecarregado, quem sabe.
sobre aquele que está desanimado, sobre aquele, quem sabe, que está orando e parece que tudo se frustrou no meio do caminho. Sabe, você, quem sabe, está há anos buscando ao Senhor Jesus e parece que nada acontece. Quem sabe você está tão parado nos problemas, quem sabe você deixou de buscar o Senhor, quem sabe você está abatido. Todos nós vamos passar por isso, mas qual resposta nós temos dado ao Senhor? O quanto de Deus, o quanto nós temos dele, o quanto nós o buscamos, o quanto nós o adoramos, o quanto nós fazemos, o quanto você pensa nele durante o dia, o quanto você coloca o Espírito Santo em todas as coisas que você faz, o quanto que o seu coração é grato. Muitas vezes a ingratidão e a ingratidão e a ingratidão e a ingratidão não nos permite que nós possamos ver as coisas que Deus está fazendo. Eu lembro quando a gente não tinha carro, eu estava falando sobre isso. E o meu pai acho que tinha um Gol. E o pai emprestava o carro para nós, assim, de vez em quando, o Golzinho, né? E eu nunca vou me esquecer, gente, eu não tinha carro, né? Aí eu pensava assim, ó. E eu falando para Jesus no carro. Jesus, qualquer carro. Qualquer um. Eu falava assim, qualquer um. Desde que eu não ande na chuva. Eu pensava assim, qualquer carro. E o pai tinha um Golzinho. Eu, qualquer carro, qualquer um. E aí, gente, o nosso primeiro carro a gente ganhou. E já era um carro bom, assim, né? A gente ganhou a metade, mais da metade do carro. Nós pagamos o resto. E daí nós ganhamos aquele carro e era um Logan, bem bonito assim, tal. Daí eu me lembro uma vez que a gente foi viajar para um lugar bem longe, lá quase no Paraná, lá que a gente foi fazer um curso. E estava muito calor e não tinha ar-condicionado no carro. E eu assim, ai Jesus, só um carro com ar-condicionado, Jesus. Gente, a gente é assim. Um dia eu pensei assim, se eu tivesse só um carro. Outro dia eu tô assim, ó. Não que a gente não possa melhorar, né, gente? Não é isso. E eu me lembro que aquilo que fiquei tão impactada, porque eu me lembro assim que chovia no carro. Nós estávamos dirigindo o carro do pai e eu pensava, ai, Jesus, coisa boa ter um carrinho. E aí depois eu me lembro quando a gente veio daquela viagem e o carro estragou no meio do caminho. E daí a gente com aquele calor e eu dizia, ai, Jesus. E logo depois nós ganhamos outro carro, por causa da bondade do nosso Deus. Mas isso é uma brincadeira, claro, nós glorificamos a Deus e tudo, não foi só um comentário que eu fiz com Jesus. E depois nós ganhamos outro carro, né? E aí eu fico pensando, em quantas coisas da nossa vida a gente não é assim, né? Às vezes Deus faz uma coisa numa área, ai Deus, mas se só fizesse isso... E Ele nos ama mesmo assim. E Ele não desiste de nós mesmo assim. E Ele quer que nos achegamos a Ele com as nossas dores. Ele quer que nós venhamos a verbalizar. Deus, está difícil. Deus, eu não chego, Deus. Fala comigo. O que arde no teu coração para mim nesse tempo? E quando você começa a entrar em lugares mais profundos, Deus começa a mostrar o coração dele para você. E nesse tempo o que importava para o Senhor, ore por essas pessoas que estão enfermas. Cuide de vidas. Ele dá força ao cansado. Sempre teve tudo a ver com Ele. Jesus é o motivo. Você não precisa de motivo algum, você precisa de Jesus. Você precisa crer no nome de Jesus. Você precisa perguntar para o Senhor o que Ele quer que você faça, para que você está aqui. Tudo vai passar. E imagina nós nos braços do Senhor. Eu não sei você, mas eu anseio por esse dia. Queria convidar você a ficar de pé nessa noite.
E hoje, dentro de uma palavra simples que Deus me deu, mas foi algo que Ele falou ao meu coração, porque Ele me tira e faz tantas vezes que eu não olhe para as situações, para as circunstâncias, mas olhe para Ele. E eu queria chamar você que hoje, quem sabe, está cansado, está desanimado. Você que, quem sabe, recebeu uma palavra de Deus e está cansado no meio do caminho. Não importa muito quantas pessoas vão vir aqui na frente. Eu queria falar para você que Ele não arromba nada. Você só vai receber aquilo que você quiser. Você só vai entrar no rio até onde você quiser. Nunca foi sobre nós, sempre teve a ver com Ele. Mas hoje Ele quer, em tempos de desânimo, quem sabe coisas que você sonha, sonhos frustrados. Quem sabe hoje o seu casamento está frustrado. Quem sabe hoje os seus projetos estão frustrados. Quem sabe você passou por algo, por uma dor e você não consegue sair desse lugar. Quem sabe hoje você não está conseguindo responder aquilo que Deus te chamou para fazer. Queria falar para você que em tempos de guerra, não pare de adorar. Em tempos de luta, não pare de adorar. Mesmo depois de uma noite frustrada, quando o Senhor vem, lança a rede para o outro lado, tudo muda. Hoje o Senhor veio dar ânimo para nós.